E hoje é a vez da terceira idade, dos idosos, né? Quais os desafios que as pessoas com 60 anos ou mais enfrentam nas ruas aqui da capital? Imagino que sejam muitos, né? A capital tem mais de 1.300.000 idosos, de acordo com dados da Fundação SEAD do governo do estado. Bom dia, Natália, Glória. Olha, essa semana inteirinha eu tô bem acompanhada, não é verdade? Hoje, da dona Aparecida Rojas, ela tem 71 anos, mas, gente, ela já faz corrida há 9 anos. Então, a situação dela é até melhor do que muitas pessoas que têm a idade dela. A senhora estava me dizendo que aos 60 anos se sentia como? Uma idosa, velha, velha. Hoje eu 71, eu estou jovem. Tá indo na direção contrária. Cheia de energia. E hoje também quem vai nos acompanhar é o Renato Melo. Ele é empresário estudioso sobre o tema e ele faz parte do grupo Corrida Amiga. Então ele vai dando uma assessoria aqui pra gente ao longo do caminho. Pessoal, a gente tá falando aqui da Voluntários da Pátria, tá? Em frente ao Hospital Mandaki. A gente vai começar fazendo a nossa caminhada aqui pela calçada. A gente não observou tantos desníveis não, mas a dona Aparecida estava me falando que essas folhinhas aqui já podem ser um problema. Escorregam e quando chove, pior ainda, né? Então, assim, de repente, uma pessoa que tem uma facilidade de mobilidade, menos idade, nem percebe, mas para o idoso já é um obstáculo. Há muita queda, assim, muita queda. Me conta um pouquinho como é que é para a senhora, assim, no dia a dia, andando pelas calçadas da cidade, dona Aparecida? Às vezes você se pega torcendo o pé, né, que é muito desnível. E não são umas calçadas boas para uma pessoa idosa. Ainda eu que faço bastante atividade, nem isso. Olha, essa daqui que a gente até vê que tem uma condição razoável, ali na frente já tem uma pequena subidinha. Eu digo pequena, mas é claro que isso depende da referência. Para um idoso, isso daqui já pode fazer uma diferença, né, Renato? Sim, bastante. Com o passar do tempo, a gente perde musculatura, perde amplitude de passagem, os passos ficam curtos, ficam mais lentos, né? Então, qualquer dificuldade que para a gente é comum, para eles se torna uma coisa bem maior, bem mais difícil, e tudo no meio do caminho deles vai somando. Isso desestimula a caminhar, a fazer atividade física. Vamos lá então continuar na nossa caminhada? Aqui a gente olha para os dois lados porque a gente está passando bem aqui pela saída do estacionamento. Agora aqui na frente tem um semáforo. A gente vai tentar atravessar a rua também. E aí queria já perguntar de antemão, dona Aparecida, como é que é o tempo do semáforo aqui na cidade? A gente nunca consegue acompanhar o deles. A gente está na metade do caminho e ele já fechou. Vou apertar aqui a botoeira. Essa daqui a gente viu que já está funcionando. Então, vou até pedir para o Renato marcar o tempo desse semáforo aqui. Esse é um semáforo muito usado por idosos porque tem um grupo aqui no hospital, né? Sim. Então, é muito usado realmente pelos idosos. Muito. Como é que é o tempo aqui? É muito pequeno, demais. Então, olha, ficou verde, vamos lá? Renato está ali com o cronômetro na mão. Mesmo verde, a gente olha para os dois lados. Na metade já fechou. E isso a gente ainda está conseguindo com uma certa tranquilidade. Tem gente que anda com assim, menos velocidade do que essa, então pior, né? E aqui, olha, a gente vê que depois da faixa de pedestre... Deu uma tropeçadinha aí, você viu? Deu uma tropeçadinha. Deu. Com toda a atividade que eu dei, consegui dar uma tropeçada aí. Você vê a dificuldade que é. E aqui ainda tem uma rampa de acesso. Você vê. Por que essas tropeçadinhas, hein, Renato? Porque a passada da dona Aparecida, com o passar do tempo, né, ela fica mais curtinha. Você percebe que a pessoa idosa, ela põe os pés mais próximos ao chão. Então, qualquer obstáculo acima de 3, 4 centímetros já encosta na sola do pé. A gente não pousa mais o pé com o calcanhar como uma pessoa mais ativa. A tendência é pousar com o pé plantando, né? Então, você vai batendo mais fácil. Um galho pequeno no átrio já atrapalha. A gente aqui demorou 14 segundos para atravessar. Com 7 segundos, o farol começou a piscar vermelho para o pedestre. Isso é péssimo, porque você estimula a pessoa a querer acelerar e aí a queda acontece com mais frequência. E não é, a gente tem que esperar, o pedestre é prioridade. Mesmo que o farol feche para nós, os carros têm que esperar todos atravessarem para depois continuar o tráfego. Isso, a mesma dificuldade que ela tem na mobilidade reduzida para caminhar, para passar um obstáculo, ela fica pior ainda para subir um degrau, ainda mais um degrau de um ônibus que já está numa altura diferente de uma altura comum e distante. Então ela tem que levantar e ampliar a passada. Para a gente já é mais difícil, para uma pessoa de idade é bem mais difícil. Você estava me mostrando que a maneira da passada e dessa subida no ônibus é diferente, né? É diferente. Quando a gente geralmente apoia a mão e sobe de uma vez. O idoso ele tem que fazer
uma passada, ele dá uma pausa no degrau e depois ele se apoia e sobe. Essa pausa pode ser complicada porque o ônibus vai começar a se deslocar, o motorista não vai esperar, então ele pode ter uma queda também. A gente continua esperando o ônibus e aí, uma vez que sobe no ônibus, como é que é, ô dona Aparecida? Bem, se tem lugar a gente senta, mas se não tem, quem está no nosso lugar não tem vontade nenhuma de dar, que é o nosso, né? É o nosso direito. Mas aí subiu no ônibus, o motorista fica ali parado um pouquinho? A gente mal segurou, ele já foi. Então a gente dá uma sacudida, né? Com certeza. Agora, a forma também de segurar ali nos pilares do ônibus é diferente, né? É diferente, a gente não tem a percepção do idoso, a gente segura de uma maneira. O ônibus, o movimento dele de lateral, ele causa a tontura, o idoso pode cair, então tem que ficar de lado, porque a base do idoso lateral era mais sólida do que de frente. Mas a gente tem que pensar tudo isso em frações de segundos, né? Então é complicado. Na hora de embarcar, a gente vê que ela teve uma certa facilidade porque ela já faz exercício há muito tempo, né? Agora, na hora de descer também é um desafio. É maior do que o de embarcar. Para embarcar você precisa de um pouquinho mais de tempo, né? As pessoas têm que ter um pouco de paciência porque o movimento é menor, a força é maior. Mas para descer a gente já está no movimento de queda. Então ela tem que fazer o movimento de descida e também segurar o corpo dela para evitar que ela caia. Então são dois movimentos, precisa de tempo também. E aí entra também a educação de quem está no ônibus, não é o caso nosso que foi super bem legal o motorista, né? Não acelerou nada, mas ela tem que ter o tempo dela e o respeito das pessoas para com ela. Obrigada pela participação dos três aqui no Bom Dia São Paulo.